Olá, meu nome é Gustavo de Oliveira, eu sou coordenador do Acesso International School e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso sistema de intercâmbio, né, que a nossa escola oferece junto com os nossos parceiros, certo? Hoje eu estou junto aqui de duas pessoas muito especiais, né? Começando aqui pelo Rafael Cavalaghi. Está correto, né, Cavalaghi? Isso mesmo. Perfeito. Então, Rafael, e também junto aqui com a Ellie Wagner, a nossa estudante de intercâmbio lá da Austrália, correto? Então, vamos começar aqui um pouquinho com o Rafael. Então, Rafael, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, né, da CI, da Central de Intercâmbio aqui de Blumenau, que você participa. Legal, Gustavo. Eu sou o Rafael Cavalaghi, eu trabalho com intercâmbio desde 2004, sempre na CI, e desde 2016 eu trabalho junto com o pessoal do Rotary. Eu sou voluntário no Rotary, eu sou o coordenador dos estudantes que estão aqui. Uma delas é a Ellie, em Blumenau. Em Blumenau, hoje nós temos 6 estudantes e na nossa região, ao todo, 25 estudantes. Uhum. Na CI, eu trabalho na área financeira e também no atendimento. Perfeito. E você, Ellie, você poderia, assim, fazer uma apresentação rápida de quem é você, de onde você vem? Meu nome é Ellie, eu sou da Darwin, Austrália. Eu tenho 15 anos. Muito legal, Ellie. E, Ellie, como tem sido a sua experiência aqui no Brasil? A minha experiência no Brasil de longe tem sido incrível. Conheci muitas pessoas incríveis e fiz conexões incríveis. Consegui viajar pelo Brasil e tive ótimas experiências. Por exemplo, podia ficar na floresta Amazônia em branco por 10 dias com... Os outros intercambistas. Sim, com muitos outros intercambistas. Sim. É muito legal. Perfeito, ok. Então, voltando ali, né, que você mencionou que você trabalha, né, também voluntário pela Rotary, esse tipo de coisa, né? Você poderia primeiro, assim, explicar pra gente como é que funciona um programa de intercâmbio, né, para estudantes do ensino médio? E também quais são as diferenças, né, de um programa como o da CI para um programa da Rotary? Tá. O programa para o ensino médio, o high school, ele é o único intercâmbio que tem data certa para acontecer, tá? Ele tem que ser no ensino médio. Ele tem que ser preferencialmente quando o aluno está no primeiro ou no segundo ano. Por que preferencialmente nesse intervalo? Justamente porque o estudante brasileiro ele gosta muito do nosso vestibular, da faculdade, existe todo um processo e ele precisa estar apto a terminar esse processo. Então é melhor ele ir a partir dos 14 anos, já estando no primeiro ano do segundo grau e no segundo ano, tá? Para ele poder. Basicamente, a diferença entre o Rotary e a CI é que no Rotary você tem uma gama maior de países para escolher e não necessariamente a língua é o inglês. Na CI, o mais procurado é o inglês, tá? São os países de língua inglesa. E no Rotary você tem já um pouquinho mais de países que você pode... Não necessariamente você vai estudar o inglês lá fora. Você vai falar inglês, afinal, todos os intercambistas que estão aqui, como a Ellie, nós temos estudantes dentro do Rotary, nós temos estudantes do México, já tivemos estudantes do Japão e de outros países, eles falam inglês entre eles. Então, o inglês vai ser aprendido de qualquer forma. Essa é a principal diferença entre a CI e o Rotary. No Rotary você tem, lógico, países de língua inglesa, mas na CI é mais voltado para a língua inglesa. É mais voltado para o programa do Rotary. A principal diferença que dá para falar deles é que é um programa voltado mais para a cultura, para você vivenciar a cultura, que é o programa do Rotary, e o outro é um programa mais acadêmico, que você vai lá realmente para estudar, para voltar, para convalidar esse ano acadêmico lá fora aqui, para acrescentar um pouco mais nos seus estudos aqui, algo a mais no seu currículo. Não que o programa do Rotary não acrescente nada ao currículo, muito pelo contrário, mas o principal objetivo do Rotary não é a convalidação do seu ano de estudo, e sim a troca de experiência cultural.
Uhum, perfeito. E em questão assim de estrutura, você mencionou, né, que um deles é mais voltado ao estudo, né, a forma assim mais acadêmica, outro mais cultural. Na questão de, em média, quanto tempo que duram esses intercâmbios? Se tem alguma diferença entre os dois? Tem bastante diferença. Nos programas que a gente comercializa na CI, você pode fazer, dentro do High School, você pode fazer um termo acadêmico. É muito famoso na Inglaterra o termo acadêmico, ele é de setembro a dezembro, tá? E você pode fazer um semestre letivo. E, claro, o ano letivo. Dentro do Rotary é somente o ano letivo, não tem o programa de 6 meses ou de 3 meses. Quando a gente fala de ano letivo, não é o ano letivo brasileiro. Tem que lembrar que você está indo para fora, você vai estudar um ano letivo do país que você escolheu que você está estudando. Então, na América do Norte, no hemisfério norte, o ano letivo começa em agosto, setembro. No hemisfério sul, que é o caso do Brasil e outros países aqui, Austrália, Nova Zelândia, Colômbia, o ano letivo começa em janeiro. Então tem essas pequenas diferenças entre o Rotary e a CI. Perfeito. E Ellie, voltando para você, na sua experiência no Brasil, o que mais te surpreendeu nos costumes, na cultura brasileira? A coisa que mais me surpreendeu sobre a cultura brasileira foi provavelmente o quanto as pessoas comem no almoço, porque vocês comem muito, tipo, na escola, no almoço, tipo, muito grande, não sei a palavra, containers. O prato. O prato, sim. Uhum. Meu Deus! É verdade. Você normalmente come bastante de manhã e de noite? Depende a pessoa na Austrália. Tipo, pra mim, eu não como café de manhã no almoço. Normalmente na escola. Porque a escola na Austrália muito goes for a longer time. Uhum. Ela dura bastante tempo. Sim, né? sim, Uhum. isso. No almoço, vocês no Brasil têm... não, novamente, não aulas depois do almoço. Na Austrália tem 30 minutos de almoço e 2 aulas depois. Mas muito dificuldade para comer no almoço. Tipo, não come. Interessante. Ou seja, come todo sal, brasileiros, muito acolhedores. Muito. Sim. Na Austrália também, sim, mas... Um pouquinho. Pouquinho, sim. Mas no Brasil, mais, muito. Muito legal. Sim. Ótimo. Referente, né, à experiência da Ellie também, né, Rafael? Quando se vem, assim, a preparação, né, a requisitos para os estudantes que participam desses projetos, né? Quais são os principais critérios que vocês utilizam para selecionar os estudantes ou para selecionar o destino deles, esse tipo de coisa? Bom, no Rotary, a gente inicia o processo de seleção um ano antes. Por exemplo, a gente iniciou agora em agosto o processo de seleção dos estudantes que vão viajar em agosto, a partir de agosto do ano que vem. O Rotary é dividido em distritos em todo lugar do mundo. Por exemplo, em Santa Catarina são 2 distritos. Tem o distrito aqui, que é a Ellie está, que é o nosso distrito, que é basicamente Santa Catarina de norte a sul, até um pouquinho para dentro do Planalto. E o outro distrito é do Planalto e Oeste. Certo? Cada distrito tem suas regras, cada distrito faz um tipo de seleção. Nós aqui fazemos uma seleção com provas, prova de inglês, prova de conhecimento sobre o Rotary, afinal você está participando no intercâmbio do Rotary, você tem que saber o que é o Rotary. Prova de conhecimentos gerais, porque você vai estar representando acima de tudo o seu país lá fora, você tem que saber o que é o seu país, especialmente no nosso caso aqui, Santa Catarina, o que é Santa Catarina, quem é o catarinense, o que Santa Catarina oferece. A gente faz esse tipo de prova. Existem avaliações psicológicas, existe todo um critério para lá no final, lá em março, chegar numa classificação. A partir dessa classificação,
o candidato ele consegue escolher o país que ele vai poder ir, tá? Como funciona a escolha do país? A escolha do país digamos, é a negociação que existe por trás de todo o processo do Rotary. São as 3 pessoas dentro do comitê de intercâmbio do Rotary que atualmente fazem essa negociação. Eu, no início do mês, eu estava na Romênia, no encontro do intercâmbio da Europa, onde a gente foi lá para negociar algumas vagas, entende? Então, a gente conversou com parceiros já antigos, com parceiros novos, e de lá a gente traz essas vagas. A gente começa essa negociação de vagas, que vai fechar lá em março, tá? Basicamente, o que a gente olha no Rotary também é se é um bom aluno. Aliás, para fazer intercâmbio, ele tem que ser um bom aluno. Não pode ser um aluno mediano e não pode ser um péssimo aluno, claro. Você tem que ter boas notas, você tem que ter uma certa conduta na sua vida pessoal para você ser um candidato do Rotary. Já na CI, quase a mesma coisa. Na verdade, se baseia muito na nota, no currículo escolar. Então, você tem que ter um currículo escolar bom, você tem que ter um inglês de intermediário para cima, afinal, você vai assistir a aula de inglês. Claro, se você escolher, eu quero fazer high school na Espanha, ou eu quero fazer high school na Alemanha, você vai ter que ter o nível intermediário alto dessa língua que você escolher, tá? Mas o principal é a nota. Porque as escolas lá fora, elas também analisam quando elas recebem, digamos, a candidatura do seu aluno que vai fazer intercâmbio lá. Não é simplesmente eu vou na CI, vou pagar e vou fazer intercâmbio. Às vezes não é assim. Não funciona bem assim. Existe sim um critério que as escolas olham para poder aceitar, dar o aceite a esse aluno ir lá para fora. Perfeito. E referente à questão de hospedagem, né, na experiência do estudante, como é que isso, quais são as diferenças principais, né? Como é que funciona com a CI e com a Rotary, né? Como é que é feita a escolha de hospedagem, escolha de famílias, né? Esse tipo de coisa. Bom, na CI, basicamente você tem 2 tipos de hospedagem. As homestays, casa de família, e as boarding schools, que são as residências estudantis, onde o jovem fica dentro do colégio, tá? Como funcionam as casas de família dentro da CI? Depende de região, depende do tipo de programa que você escolher. Quando você escolhe um programa que é de escolas privadas, quem escolhe essa família é a própria escola. Hoje, dentro da CI, nós trabalhamos com distritos escolares. Por exemplo, eu vou citar o caso de uma cidade que eu gosto muito, eu já fui visitar e é sensacional, é Kelowna, que fica no Canadá, fica na British Columbia. Ele tem um distrito escolar que abrange 3 cidades. Esse distrito escolar é responsável pelo cadastramento de todas as famílias que vão participar do programa de intercâmbio deles. Essas famílias ganham, sim, uma ajuda de custo dentro desse intercâmbio e elas alojam o estudante durante um ano. Já no Rotary, quem é responsável pelas famílias é o casal que escreve o seu jovem. Por exemplo, eu e minha esposa vamos lá e escrevemos nosso filho. Nós somos responsáveis por achar famílias que vão abrigar o jovem que vai vir em troca. No caso, a Ellie. A família que mandou o seu filho é responsável por buscar famílias para ele ficar aqui. Certo, perfeito. E referente, né, a essa estadia, qual é o tipo de suporte que esse estudante recebe, né? Ele tem, obviamente, o suporte ali, ou da família, né, nesses casos. E como é que funciona o suporte na questão ou vindo da CI ou dos clubes de Rotary também? Bom, nesse ponto ele é até meio parecido, tá? Todo distrito escolar dentro da CI, ele tem um coordenador regional e ele tem um coordenador local. Esse coordenador é que presta toda assistência ao estudante. O estudante tem que procurar esse coordenador para poder dar vazão ao seu questionamento, às suas dúvidas,
algum problema que possa surgir. Dentro do Rotary, nós também temos os nossos oficiais de intercâmbio. Cada clube tem um oficial de intercâmbio, que é o responsável direto do estudante que está aqui, tá? E tem eu, por trás desses oficiais todos, que sou o coordenador deles aqui. Então, eles têm acesso direto a ele, por exemplo, ela pode qualquer hora me chamar, Rafa, eu estou com um problema, Rafa, eu preciso de uma ajuda, Rafa, eu tenho uma dúvida. Assim como todos os outros, eles podem me chamar, mas o primeiro contato geralmente é feito com o oficial de intercâmbio, que é o contato mais próximo, afinal é o oficial que está no clube deles, está na cidade deles. Esse é o contato. Dentro da CI existem os coordenadores regionais e os coordenadores locais. Acontece a mesma coisa. E dentro da CI nós temos o acompanhamento nosso. Por exemplo, a minha loja aqui, ela faz o acompanhamento do aluno que está lá fora. A gente procura no início, a cada 2 semanas, chamar esse aluno, escuta, tá tudo bem, o que está acontecendo, como é que está a casa de família, como é que está dentro da escola, as aulas, isso. E a gente, dentro do Rotary, tem um coordenador dos alunos que estão lá fora, que é uma pessoa que também faz contato inicialmente a cada 2 semanas e depois acaba o contato sendo mês a mês com esses alunos para ver se está tudo certo, se está ok, o que a gente pode ajudar. Perfeito. E Eli, referente, né, assim, também a sua experiência, né, com esse programa, com a sua estadia aqui no Brasil, quais são, assim, algumas experiências, algumas comidas, lugares que você mais gostou, assim, durante essa experiência aqui? A minha comida favorita aqui no Brasil terá que ser brigadeiro, pastel, churrasco, tudo isso muito bom. Meu lugar favorito seria a Bahia, eu adoro Bahia, com meus amigos na Baía da Amazônia. Eu sei que esse não é um lugar, mas onde eu mais gosto da minha casa. Legal, ótimo, perfeito. E também, referente a isso, assim, a sua experiência aqui no Brasil, o que você acha que você irá levar dessa experiência para o futuro, quando você, né, voltar dessa viagem? As memórias, os amigos que fiz e o idioma, tipo português. Eu sempre terei um lugar na minha cabeça para o Brasil. Muito legal, perfeito, ótimo. E referente à questão, assim, financeira, né, para esses pais que têm interesse, né, de mostrar essa experiência para os seus filhos, esse tipo de coisa, o que você acha que é importante para essas famílias terem em mente quando elas estiverem pensando num plano financeiro mesmo? Olha, geralmente as famílias elas planejam em média de 1 ano e meio, 2 anos antes de enviar esse estudante, tá? Na CI é esse o tempo que a gente percebe que leva. As famílias nos procuram 1 ano e meio, 2 anos antes. No Rotary, por ter uma preparação de 1 ano, também gira em torno disso aí, 1 ano e meio, 2 anos antes. O Rotary é um programa um pouquinho mais barato hoje, aqui na nossa região, do que a CI, tá? Isso não tenho dúvida que ele é um pouco mais barato. Tudo vai depender do objetivo final do aluno. O que ele quer, que tipo de experiência que ele quer e para que ele quer. Como eu disse, os planos da CI são mais acadêmicos. Eu quero ir lá estudar meio ano numa high school estrangeira, eu quero ter essa experiência e eu quero adicionar ela no currículo profissional que vai lá na frente dizer, o cara fez high school no Canadá, meio ano. Beleza, o inglês está ok. No Rotary, também você adiciona, afinal, você vai fazer um intercâmbio de 1 ano no México, você vai voltar fluente em espanhol, que é a segunda língua mais falada no mundo, nos negócios, e em inglês. Então, também é um diferencial. E você vai viver a cultura mexicana, que é fantástica também. Então, tudo isso depende do que o planejamento depende o quanto de dinheiro você quer investir, que os pais têm para investir. A gente sempre trata isso como um investimento, né? A educação é um investimento, o intercâmbio é um investimento. Tudo vai depender o quanto os pais estão dispostos a investir, não só dispostos, o quanto a família tem de orçamento para investir. Por exemplo, nós dentro da CI, um dos lugares mais procurados hoje é o Canadá.
Hoje nós, em termos de CI Brasil, nós embarcamos de 300 a 400 estudantes todo ano para o Canadá, tá? Um programa básico no Canadá ele vai sair por volta, iniciando em R$ 62.000, fora passagem, despesa com visto e despesa pessoal lá. O programa do Rotary, do nosso distrito aqui, ele vai sair em volta de 25, 26 mil, também fora seguro, passagem e despesas pessoais. Entende? Então, tudo depende do tipo de planejamento e do tipo que você está procurando. Perfeito. E esses custos sendo referentes os programas por volta de um ano também? Não, na CI, esse valor que eu passei é por volta de 6 meses. Certo. É o semestre letivo. No Rotary, sim, é o valor de um ano, do ano letivo. Esse ano letivo gira em torno de 10 a 11 meses, não é bem 12 meses, né? Perfeito, E além dessas taxas, assim, né, de programas que você mencionou, né, diretamente da CI ou da Rotary, que tipo de custo que esses responsáveis também devem ter em mente enquanto eles estão fazendo esse planejamento financeiro? Bom, na CI a gente aconselha todo jovem, a família se planejar a enviar 400 dinheiro da moeda local. Então, se você vai para o Canadá, é $400 canadense, vai para Nova Zelândia, a mesma coisa. Você planeja uma média de 400 mensal, que é o gasto do aluno. Ele vai ter, na CI, quando você contrata esse tipo de intercâmbio, você tem o café da manhã de casa, você tem o lanche, que é o almoço, como a Ellie disse, só brasileiro almoça muito, né? Lá fora é um lanche realmente, e você tem a janta, tá? A janta é na casa da família e o café da manhã é na casa da família. Geralmente o lanche, o almoço, é no colégio, porque essas escolas realmente elas não terminam a aula meio-dia, elas vão até o meio da tarde, tá? No Rotary, todo aluno do Rotary, ele ganha uma mesada. No caso aqui, a Ellie ganha em torno de R$ 450, algo assim. São $80, tá? Ela ganha por volta disso. Ela ganha mesada, mas lógico, os pais mandam também dinheiro. Então você tem que mandar um pouco de dinheiro mensalmente. E aí cada família escolhe do jeito que vai mandar. Tem família que manda mais, tem família que manda menos. Aí é um critério de cada família. A gente não se envolve muito nisso, porque cada um sabe o quanto tem para poder mandar, né? Essa é a grande diferença de custo, que ainda tem a mais, né? Certo, certo. E referente à experiência do estudante, você mencionou ali antes, né, principalmente o aprendizado de línguas estrangeiras, esse tipo de coisa, né? Mas qual que você vê que costuma ser o impacto acadêmico e profissional para esse estudante? O impacto maior desse estudante, na verdade, é pessoal. Esse estudante ele se torna mais independente, ele se torna mais responsável. Hoje em dia, nossos estudantes têm não é um grande, não vamos dizer um grande mal, mas principalmente o brasileiro, ele é muito ligado à família, muito ligado à mãe, muito ligado ao pai. E ele fazendo intercâmbio, ele quebra essa ligação. Não é que ele vai nunca mais falar com mãe e pai, não, mas ele quebra, ele vê que ele é capaz de fazer as coisas sozinho e do jeito que ele precisa fazer. Então, a principal diferença que a gente nota neles é justamente a pessoal. Eles se tornam mais independentes, eles se tornam mais responsáveis e claro que academicamente você tem, digamos, mais itens no seu currículo. Você tem 6 meses, 1 ano de intercâmbio, você tem o diferencial de outra língua. Hoje todo diferencial numa seleção profissional no futuro, todo ele vale muito um diferencialzinho. Então, às vezes, você tem lá 1 ano de intercâmbio e vale mais do que quem não tem intercâmbio, entende? Você tem a experiência da troca de cultura, mesmo você indo para um intercâmbio acadêmico, você vai ficar numa casa, você vai viver aquela cultura. Você vai realmente... nos Estados Unidos você vai pegar o ônibus, entende? A cultura da escola. E as escolas são muito diferentes lá fora do que aqui, a grande maioria delas. Então, existe uma troca bem grande de cultura.
Profissionalmente, essa é a grande diferença. Ele volta com muito mais, sabendo muito mais coisas, e pessoal é a principal transformação dele. Uhum. Com certeza. E referente à experiência, né, do estudante e dos pais, né, durante todo esse processo, porque, né, os pais também são muito afetados por isso, né? Qual o conselho que você daria, tanto para os estudantes que vão passar por esse intercâmbio, quanto para os pais que, né, irão enviar seus filhos ou Sim. também receber, né, outros estudantes? Ao estudante, o principal conselho é o seguinte: o intercâmbio não é de pai e mãe, o intercâmbio é seu. É você que tem que chegar e falar: eu quero fazer intercâmbio. Eu decidi pelo intercâmbio, então eu preciso viver o intercâmbio desde o início. E para o pai, a mesma coisa, não é o seu intercâmbio, é o intercâmbio do seu filho. Você tem que deixar o seu filho aprender, você tem que deixar o seu filho lá. É a grande dificuldade que nós vemos hoje em dia, tanto no Rotary como na CI, é justamente a interferência dos pais em cima do estudante, sabe? E essa interferência às vezes acaba atrapalhando, acaba interferindo muito no estudante. Pai e mãe acham que estão sendo protetores, que estão sendo legais, na verdade eles estão atrapalhando o seu filho, filha, de desenvolver, de atingir a plenitude total. Certo. E Ellie, referente assim à sua experiência, né, de voltar para a Austrália, né? Como é que você se sente com essa experiência, né, da diferença, né, de sair da cultura aqui brasileira para ir para a cultura australiana de volta? Sim, muito diferente, porque na Austrália a escola começa na 8h30, finishes na 3h30 da tarde. No Brasil, começa na 8h30, finishes na 2h40 da tarde. Tipo, muito diferente para isso. Na Austrália tem 6, 7 aulas por dia. No Brasil tem... Não, acesso tem 3, 4 aulas de dia. Na sala de aula, os professores vêm para a sala. Mas na Austrália, estudantes vai para diferente sala de aula. Tem... between todas as aulas tem 3 minutos para vou para diferente sala de aulas. Mas muito diferente, porque minha escola na Austrália é muito grande. Muito grande. Tem 2,000, right? Like 2,000. Yeah, 2,000. 2,000 pessoas na minha escola para muito grande. Tipo, minha sala de aula para biologia aqui, mas minha sala de aula para Indonésia aqui. Muito diferente. Muito diferente. Sim, like, eu falo isso antes, mas almoço tem restaurante na escola, mas muito pouco comidas, tipo cookies, sushi, muito frutas, não mais almoço. Nós, o restaurante na acesso, muito batata frita, carnes, peixes, muito diferente para mim. Legal. E aí, Rafael, para a gente terminar aqui, né? Caso você queira, né, fazer assim qualquer outra informação que seja interessante, né, da CI ou também, né, referente ao programa da Rotary, como que as pessoas podem saber um pouquinho mais de vocês, né? Bom, da CI nós temos a página da própria CI, da CI Brasil, nós temos os Instagrams da CI Brasil e da CI Blumenau. Vocês podem procurar, entrar em contato lá e aí isso cai direto para nós. Do Rotary, o ideal é, se a pessoa está interessada em fazer o intercâmbio do Rotary, conhecer um pouquinho mais, ela deve procurar um clube de Rotary para poder se informar melhor. Tá? Aqui em Blumenau nós temos 12 clubes, então é bem fácil de você conhecer alguém que faz parte do Rotary e procurar. E a CI Blumenau aqui fica bem no centro da cidade, que também, se jogar na internet lá, CI Blumenau, você vai achar bem rapidinho, vai achar nosso WhatsApp e vai achar nosso contato. Também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai esclarecer, vai procurar achar para você, para o pai, para a mãe e para o estudante, o melhor intercâmbio.
E mais alguma informação assim interessante que você gostaria de compartilhar? Na verdade, assim, ó, vendo a Ellie falar aqui, muita gente pensa, ela ainda não falou português direito, ela tá aqui desde janeiro. Português é uma língua muito difícil, gente, para aprender, principalmente para o pessoal da língua inglesa. Se tu for ver o pessoal da língua espanhola, eles já se encaixam um pouquinho mais rápido, né? Eles já vêm treinando, eles já misturam, eles falam o tal do portunhol. Para elas foi bem difícil. A Ellie também é uma menina bem nova, ela vem 14 anos para cá, né, Ellie? Vem 14, fez 15 aqui. No começo ela teve uma certa dificuldade. Português é difícil, mas ela está aprendendo, né? Graças a vocês também do acesso, que a gente pediu ajuda para ela começar a desenvolver o português um pouco melhor. E isso é comum, tá? Isso vai ser comum lá fora. A gente teve alunos que já foram para a Indonésia, para a Tailândia, que também tiveram dificuldade, principalmente com a língua de lá, mas no final eles saem falando, eles saem fazendo amizade no mundo todo. Com certeza. E a Ellie realmente tem feito uma evolução incrível nos últimos meses que tem sido muito impressionante. Porque eu jamais conseguiria ter aprendido inglês nessa velocidade também. Então, meus parabéns também. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado a vocês também por terem comparecido aqui hoje, né? Foi muito, muito legal conversar com vocês sobre, né, a experiência da Ellie aqui no Brasil e também para saber um pouquinho de como é que funciona, né, o sistema de intercâmbio, né? Nós vamos deixar qualquer contato que tiver também, né, da CI, de qualquer informação que o Rafael tenha, né, para também oferecer pra gente, né? Nós vamos deixar sempre disponível ele também, certinho? Então é isso, gente. Muito, muito obrigado mais uma vez, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bacana mostrar o trabalho deles também, afinal é um trabalho bem bacana. E o nosso trabalho, que é um trabalho sério, que envolve a educação do jovem. Muito obrigada para a Rotary, para Acesso, para Rafael, para minha família na Austrália, minha host families no Brasil. Muito obrigada para todos. Perfeito.